nunca saiu do lado do Lula. E justiça seja feita, até estava conversando isso com um amigo meu, muito ligado, né, ao PT, e ele estava dizendo, olha, cara, Maduro deve saber os podres todos do Lula, de coisa que a gente nem sabe. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E uma das coisas que eu tenho que falar com vocês é que eu entrei com um pedido de reclamação formal dentro do YouTube, minha equipe, entramos com um pedido de reclamação formal para ver se eles explicavam por que os vídeos do Paulo Figueiredo Show não estão aparecendo para as pessoas. O canal aparentemente não tem uma ordem oficial de bloqueio, o canal continua aparecendo, o Paulo Figueiredo Show, Paulo Figueiredo Oficial, com 1 milhão de pessoas, continua bloqueado 1 ano, 8 meses e agora 2 dias, bloqueado no Brasil, só acessa quem tem VPN. O outro canal, Paulo Figueiredo Show, quase 400 mil inscritos, só quem ver o programa são as pessoas inscritas, e mesmo que você esteja inscrito, você não recebe as notificações. Acho que o pessoal está aqui, inclusive, no chat, falando isso aqui agora, dizendo, eu estou inscrito, mas eu não consigo, não me avisa do programa, eu tenho que entrar, mesmo que eu marque o lembrete, às vezes nem com lembrete o programa aparece. Esse é o famoso shadow ban, e a gente entrou com um pedido formal de reclamação para o YouTube, que respondeu, não, tá tudo normal, seu canal tá uma maravilha. Inclusive você tem vídeos super assistidos. Aí eu falo, mas eu tenho 5%, 3% de exibição para não inscritos no canal. O normal é 30, 40. Eu tenho 3. Vocês juram que tá normal? Tudo normal. Bom, o objetivo disso, e o pessoal do YouTube pode saber bastante, é que uma hora tudo isso vai passar. E adivinhem quem vai pagar a conta? São vocês. São exatamente vocês que estão me causando prejuízos financeiros que para mim são fáceis de serem estimados e são multimilionários, e a gente vai cobrar isso na justiça no Brasil e nos Estados Unidos. O registro está sendo feito. Então, qual é o caminho que você em casa pode seguir para tentar se livrar desse absurdo que se tornou essa ditadura, inclusive das redes sociais? Você pode fugir do Xandaquistão. E você não precisa de um passaporte, que nem eu tenho mais, né? Você não precisa de um passaporte, você pode ter simplesmente um VPN. Quando você instala um VPN no seu computador, ou no seu celular, você, na verdade, consegue conectar na internet como se você estivesse em qualquer outro país. E com isso você vai acessar o canal do Paulo Figueiredo Oficial, que está bloqueado, vai acessar o Twitter do Real P Figueiredo, está bloqueado, o Instagram do Real P Figueiredo está bloqueado, e vai conseguir ter uma internet livre, não só o meu, da Ludmilla, do Monark, do Alan, né? Vocês viram aí mais um pedido de bloqueio nas contas do Alan. Tudo isso vocês estão vendo acontecer. E o papel da gente é usar um VPN para se proteger. Eu recomendo o Proton VPN, tem um link aqui na descrição, é o melhor deles, disparado, mas existem outros bons. O Proton tem uma versão que custa $5 por mês no plano anual, é a que eu recomendo, e também tem uma versão gratuita para você que está aí com mais dificuldade de grana. Não vai funcionar tão bem, com tanta velocidade, mas vai funcionar razoavelmente bem, e você vai conseguir ter acesso à internet. Então eu recomendo o Proton VPN, e hoje estava batendo um papo com a minha querida Paula Smith, que eu gosto muito, e ela estava me falando, poxa, a gente tinha que divulgar mais essa questão de VPN, né? E eu falei para ela, Paula, eu divulgo o Proton VPN em todos os Paulo Figueiredo Shows desde o princípio do programa. Então, mesmo que financeiramente às vezes não compense, claro, quando você clica aqui e baixa através do link, uma parte da receita é transmitida para a gente. Mas mesmo que não valesse a pena, mesmo antes deles serem patrocinadores, eu já fazia propaganda de VPN, porque eu acho que é uma questão cívica. Da mesma forma que todo chinês sabe que ele precisa de VPN, o brasileiro precisa entender que precisa de VPN também. Falando em VPN, censura, estava falando de China, né? E tem muitos anos que a gente fala que existe uma espécie de um eixo das ditaduras, um alinhamento entre as ditaduras. O professor Olavo de Carvalho chamou muito a atenção para isso já há alguns anos. Tinha um eixo, né? Você tem os grandes grupos que controlam o mundo, e você tem um eixo de alinhamento das ditaduras
do qual fazem parte o Irã, do qual fazem parte a China, a Rússia, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba e, desde a eleição do Lula, faz parte também o Brasil. Reparem que os americanos propiciaram a eleição e acobertaram os problemas nas eleições brasileiras para propiciar que o Lula voltasse ao poder, por uma questão ideológica radical do Partido Democrata, que eles acabaram facilitando a eleição do Lula, e o Lula, pelo contrário, para desespero desses americanos enlouquecidos, o Lula se alinhou ao eixo que é o eixo dele. Né? O Lula se associou cada vez mais, de forma mais forte ao BRICS, etc, etc. E todo esse alinhamento ele tem ficado escancarado desde o início do governo Lula. Mas nessa última semana ele ficou ainda mais escancarado. Por quê? Porque só nessa última semana nós tivemos esse caso do Lula consentindo e normalizando o golpe do Maduro na Venezuela, a ditadura do Maduro da Venezuela, enquanto o Zé Dirceu e o PT, a gente vai falar sobre isso, exaltaram todo o processo da Venezuela, e também o Brasil oficialmente se absteve na votação da OEA que poderia condenar esse descalabro em curso na Venezuela. Nesta mesma semana nós tivemos o vice do Lula, né, o Geraldo Alckmin, que foi na posse do presidente da ditadura do Irã, ao lado de vários líderes terroristas, inclusive um que agora está comendo capim pelo... Nem está comendo capim, né? Porque deve ter explodido. Mas num evento onde as pessoas... Estava lá o Geraldo Alckmin sentado e... se você olhar as imagens, que circularam muito aqui na TV americana e pouco na TV brasileira, você vê os gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. E tá lá o Geraldo Alckmin com uma cara de retardado mental, olhando aquele troço tudo, achando muito bonito. E ainda na mesma semana, o mesmo PT que condena Israel, o mesmo PT que vai na posse do regime tirânico de Israel, que não condena o que acontece na Venezuela, tem uma coisa que o PT condena. Nessa mesma semana ele vai e condena com veemência, o governo Lula condena com veemência a morte do chefe de um grupo terrorista do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista defendido de forma aberta, cada vez mais aberta pelo PT. Então, esse alinhamento das ditaduras, do qual a gente não podia falar, né, essa aliança, inclusive a ligação da aliança as ligações dessa aliança ao tráfico de drogas na América do Sul, por exemplo, a gente não podia falar nada disso na Jovem Pan. A gente não podia falar nada disso na Jovem Pan, era proibido pelo TSE falar sobre isso na Jovem Pan. A gente não poderia, por exemplo, mostrar os elos do PT com o narcoditador procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inclusive com recompensa de 15 milhões de dólares, né? O narcoditador Nicolás Maduro. A gente não poderia falar sobre isso, sobre a ligação do Lula com este cara. Eu falava de qualquer jeito e paguei o preço, né? Mas a gente não podia, o TSE determinava com as ações do Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, na época advogado do Lula, entrava com múltiplas ações, e eu devo ter ações no TSE que eu desconheço, né, porque não chegam até a mim, mas eu sei, já soube que tem múltiplas ações no TSE do Zanin, justamente por conta desse tipo de coisa. De falar, olha, o Lula é amigo do Daniel Ortega, o Lula é amigo do Nicolás Maduro, há uma aliança, há um alinhamento entre esses governos, e a política externa do Brasil vai ser ditada pela relação de alinhamento que esses países têm, esse eixo tem, né? Então, a gente não podia falar, e no final das contas a gente não podia antecipar o que acabou acontecendo. A recepção do Lula do Maduro desse... Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era o homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui já, presidente, aqui. Uma foto aqui.
Eu saludo ele, presidente aí, cumprimento. Quantos anos vocês passaram ouvindo, disse o Lula no ano passado, que o Maduro era um homem mau? Né? Parece que agora até o Reinaldo Azevedo resolveu, tá? Parece que o Reinaldo resolveu contar aqui pro Lula que o Maduro é um homem mau, e segundo o Reinaldo Azevedo, até bolsonarista. Então ele tá avisando ao Lula, que é o amigão dele, que o Maduro é um homem mau e até bolsonarista. Mas o cara tem que ser muito bem pago, né, para passar um ridículo desse que o Reinaldo Azevedo tá passando. Espero que esteja valendo a pena para ele financeiramente. Mas, justiça seja feita, o Maduro foi o único que nunca abandonou o Lula. Quando o Lula estava preso, quando o Lula estava escorraçado por essa mesma mídia, por esses mesmos Reinaldos Azevedos, por essa mesma mídia que hoje exalta o Lula, a mídia que passa pano, que diz que o Lula, poxa, tem que melhorar nessa relação, nessa condução com o Maduro, a gente vai falar sobre isso. Quando essas mesmas Miriam Leitoas, quando essas mesmas Vacas, quando essas mesmas Eliane Cantanhede, André Sadi, sei lá, quando todas essas mesmas pessoas estavam bicando o Lula no chão, porque naquele momento o Lula não interessava mais ao establishment de esquerda, era o corrupto, Maduro nunca saiu do lado do Lula. E justiça seja feita, até estava conversando isso com um amigo meu, muito ligado, né, ao PT, e ele estava dizendo, olha, cara, Maduro deve saber os podres todos do Lula, de coisa que a gente nem sabe. Então, tem um aspecto aí de gratidão, tem um aspecto de alinhamento ideológico, mas tem um aspecto de chantagem. E a gente vai ver um pouco vou relembrar um pouco dessas ligações no programa de hoje. E eu acho que por isso que o Lula recebe o Maduro da forma que recebe e chega ao ponto de explicar para o Maduro qual é o problema da Venezuela. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da fora. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita. Se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você viabiliza meu trabalho e ganha como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda a live Conversa de Boteco e quartas-feiras Cigar Bar com direito a perguntas.